Segunda Crônicas 29. E quando eu começar a ler esse texto, você vai se perguntar: o que ele tem a ver com derramai? Tem a ver. Tem a ver. Você vai ver no decorrer da mensagem, no final dela. Eu estou confiando no Espírito Santo. Amém? Talvez não seja uma mensagem para todos, mas para quem for, vai gerar mudança, vai gerar transformação. Nós vamos estar lendo alguns versículos. A partir do versículo 1, que diz assim: tinha Ezequias 25 anos de idade quando começou a reinar, e 29 anos reinou em Jerusalém. Era o nome de sua mãe Abia, filha de Zacarias. Fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Davi seu pai. Ele, no primeiro ano de seu reinado, no primeiro mês, abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. Trouxe os sacerdotes e os levitas, ajuntou-os na praça oriental e lhes disse: ouvi-me, ó levitas, consagrai-vos agora e congregai a casa do Senhor. Consagrai, a casa do Senhor Deus de vossos pais, e tirai do santuário a imundícia. Nossos pais foram infiéis e fizeram o que era mal aos olhos do Senhor nosso Deus, e o deixaram. Desviaram os seus rostos do tabernáculo do Senhor e lhe voltaram as costas. Também fecharam as portas do alpendre, apagaram as lâmpadas e não queimaram incenso, nem ofereceram holocausto no santuário ao Deus de Israel. Pelo que veio grande ira do Senhor sobre Judá e Jerusalém, e ele os fez objetos de terror, espanto e escárnio, como vós os estáis vendo com os vossos próprios olhos. É por isso que nossos pais caíram à espada, e nossos filhos, nossas filhas, nossas mulheres estão em cativeiro. Agora tenho o propósito de fazer uma aliança com o Senhor Deus de Israel, para que se desvie de nós o ardor da sua ira. Agora, filhos meus, não estáis negligentes, pois o Senhor os escolheu para estar diante dele e para o servirdes, para serdes seus ministros e queimardes incenso. Então se levantaram estes levitas, Maate, filho de Amizai, e Joel, filho de Azarias, dos filhos dos coatitas, dos filhos de Merari, Quis, filhos de Abdi, e Azarias, filho de Jealelel, dos Geronitas, Joá, filho de Zima, e Éden, filho de Joá. Dos filhos de Elisã, Sinri e Jeiel. Dos filhos de Asaf, Azarias, Matanias. Dos filhos de Emã, Jeiel e Semei. Dos filhos de Gedudum, Semaías e Uziel. Ajuntaram seus irmãos, consagraram-se e vieram conforme a ordem do rei, segundo as palavras do Senhor, a fim de purificarem a casa do Senhor. Versículo 16, para a gente terminar a leitura.
Os sacerdotes entraram na casa do Senhor para a purificar e tiraram para fora ao átrio da casa do Senhor toda a imundícia que acharam no templo do Senhor. Os levitas a tomaram e a levaram para fora, ao vale do Cedron. Amém? O rei Ezequias foi o 10º rei da linhagem dos reis que reinaram sobre Judá. Portanto, descendente direto de Davi. Entre os reis que estiveram governando Judá, alguns não temeram o Senhor e, portanto, tiveram um governo ímpio, mesmo tendo sido levantado por Deus para governar sobre o seu povo. Alguns reis, eles se desviaram do Senhor e ficaram conhecidos como reis que não andaram no caminho de Davi, caminho de temor, de amor, de obediência. Entre esses reis que não temeram o Senhor está Acaz. E por que eu estou citando Acaz? Porque Acaz foi o pai de Ezequias. Acaz foi tão ímpio, tão perverso, que ele adorou outros deuses e levou a nação a se desviar e adorar outros deuses. Se não bastasse isso, a partir do versículo de número 22, nós temos a seguinte descrição do capítulo 28 sobre o que Acaz fez no seu tempo de aperto. O rei Acaz tornou-se ainda mais infiel ao Senhor. Deus levou juízo à nação por causa dos pecados do rei e do povo que seguiu o rei. Mas ao invés de Acaz se arrepender e se voltar ao Senhor, ele se tornou ainda mais infiel. Sacrificou os deuses de Damasco, que o feriram, e disse: visto que os deuses dos reis da Síria os ajudam, eu lhes sacrificarei para que me ajudem. Porém eles foram a sua ruína e de todo o Israel. Ajuntou Acaz os utensílios da casa do Senhor. Olha o que ele fez. E fez-los em pedaços. Fechou as portas da casa do Senhor e fez para si altares em todos os cantos de Jerusalém. Ele não apenas se desviou, levou o povo a desviar. Ele não apenas se tornou mais rebelde e infiel quando veio de Deus a correção. Ele pegou os utensílios sagrados e queimou, derreteu no fogo as portas do templo. Portanto, o único lugar sagrado dedicado a culto ao verdadeiro Deus, ele fechou as portas. Ele fez um decreto real ordenando que o lugar sagrado, o lugar de culto, teria que ser fechado. E com isso ele estava declarando o quê? Aqui em Judá, durante o meu reino, não haverá culto ao Deus de Israel. Eu não permito que haja culto ao Deus de Israel. E se não bastasse isso, ele incentivou o povo a adorar outros deuses nos lugares altos, nos montes. Porque eu citei Acaz, eu citei que ele fechou as portas da casa do Senhor, porque as Escrituras dizem acerca de Ezequias, que começou a reinar muito jovem, 25 anos, portanto,
um menino ainda, menino no que eu digo na experiência da caminhada, mas com 25 anos, ele sabia muito bem o que ele queria, e ele foi consagrado, foi empossado, foi ungido rei de Judá no lugar de seu pai Acás. E olha que interessante, no versículo de número 2, diz que fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Davi seu pai. Quem está me ouvindo, diga amém. O rei Ezequias não tinha um exemplo próximo que ele pudesse seguir. O seu pai, que deveria ser esse exemplo, esse modelo, era um homem ímpio, que não temia a Deus, que se desviou e lutou contra Deus. Ezequias cresceu tendo no seu lar esse mau exemplo. Todavia, a ele foi contado que ele teve antepassados que foram justos, que foram piedosos, que foram tementes a Deus. E com certeza ele ouviu falar de seu antepassado Davi, de como Davi se tornou o primeiro rei segundo o coração de Deus. E Ezequias, que significa Deus tornou forte, ele não tinha no presente um exemplo que pudesse seguir. Ele se voltou para o passado, mas ele escolheu seguir um exemplo que o levaria para perto de Deus, um exemplo que o levaria a caminhar com Deus, um exemplo que o levaria a ser amigo de Deus, um exemplo que o levaria a ser aceito por Deus, um exemplo que o levaria a ser íntimo de Deus. E ele busca nesse exemplo lá no passado um homem chamado Davi, aleluia. E aqui eu aprendo algo muito interessante. O que é verdade que existem maldições que se estendem dos pais para os filhos, mas me escute por favor, essas maldições que começam no pai e se estende para o filho, só se estende para o filho quando o filho olha para o exemplo do pai e repete os seus passos, e repete os seus atos, olha para o modelo, aprende com esse modelo e pratica os mesmos pecados, faz a mesma semeadura. Portanto, se faz a mesma semeadura, é lógico que vai fazer a mesma colheita. E aqui eu quero deixar dois ensinos. Primeiro, você pai, para você pai, seja o melhor exemplo que você puder ser para o seu filho, seja um exemplo diário, presente para o seu filho, para que ele olhe para você e você seja o herói dele. Ele olhe para você e ele veja em você um modelo a seguir. Ele olhe para você, ele se inspire em você, para que ele, olhando para você, ele veja alguém que anda com Deus, ele diga: eu também quero andar com Deus, então vou seguir o exemplo do meu pai. Alguém que é íntimo de Deus, ele diga: eu também quero ser íntimo de Deus, eu vou seguir o exemplo de meu pai, da minha mãe. Seja esse exemplo no presente, para que teu filho não esteja procurando lá no mundo um exemplo, um modelo, ou ele tenha que se voltar no passado para encontrar um modelo. Segundo, eu quero falar para todos nós. Eu já falei aqui numa outra mensagem, faz tempo. Não é porque nós nascemos numa família desestruturada,
onde não tivemos os papéis bem definidos de pai e mãe, ou alguém como eu, que essa referência de pai, ela foi muito, como eu vou dizer, muito falha ainda não é a palavra. Por quê? Porque eu não fui criado com meu pai que me gerou. Eu fui criado por padrastos, se bem que criados não, foi um tempo aqui, outro tempo, foi um negócio meio bagunçado, não tive uma referência assim de pai, por assim dizer, salvo um dos padrastos que passou mais tempo com a minha mãe, saudoso seu Edgar. Mas ele era padrasto, então ele não poderia, pelo menos não lhe foi dada autoridade suficiente para ele me corrigir, por exemplo, que faz parte da educação. O meu pai, naquele tempo em que usar entorpecentes, substâncias ilícitas, era mais vergonhoso do que hoje, meu pai era um usuário. Eu lembro que quando eu estive no Campo do América, depois dessas muitas idas e vindas da minha mãe do Rio de Janeiro, ela vinha para visitar os seus filhos em tempos, eu vim com ela, para você ter uma ideia, minha mãe saiu fugida do Ceará para o Rio de Janeiro, porque o meu pai, na gravidez dessa pessoa que vos fala, ele deu uma surra nela, ela com 8 meses de gravidez. Quando ela me teve, passou o resguardo, ela fugiu para o Rio de Janeiro. Depois ela voltou, quando eu tinha 3 anos, e me levou, escondido. Ela saiu fugida dele. Meu pai era terrível. Eu lembro que numa dessas indas, eu não sei mais com idade, eu sei que eu lembro desse fato. Alguém que conhecia meu pai olhou para mim e sussurrando aqui, naquele tempo eu tinha isso melhor do que eu tenho hoje, ele disse: filho de peixe, peixinho é. Ele lançou a maldição sobre mim. Ele estava dizendo que eu seria como meu pai, alguém perverso, alguém usuário, violento. Mas eu estou aqui para afirmar o seguinte, porque eu sou um exemplo vivo, que não é porque nós nascemos numa família desestruturada, ser uma referência, ser um exemplo, ser um modelo, que nós seremos, que nós temos um destino certo de ser e de produzir uma família desestruturada, de ser um mau exemplo para os nossos filhos, de ser um mau cidadão. Não, eis aqui nas Escrituras o exemplo de Ezequias. Ele tinha 25 anos quando ele assume o reinado, mas ele assume decidido: eu vou ser um rei segundo o meu pai Acais, jamais eu vou ser um rei segundo o rei Davi, e esse rei que é o meu tataravô, eu vou chamar de meu pai, ele vai ser o meu pai espiritual, eu vou olhar para o modelo dele, eu vou ser um rei temente a Deus, um rei que busca a Deus, um rei que serve a Deus como meu pai Davi. Eu não vou ser um mau homem, eu não vou ser um rei perverso, eu vou ser um rei segundo o coração de Deus, porque eu escolho ser. Você sabe o que é isso? Isso é a capacidade que Deus nos deu de fazer escolhas. Não é porque eu nasci na favela que eu vou ser um criminoso. Não é porque eu nasci na favela que eu sou vítima da sociedade e a sociedade não me dá condições para ser, que eu escolho ser alguém que vai roubar, que vai se prostituir, que vai usar drogas, que vai vender. Não, no meu caso, eu fui
escolhido e aceitei a escolha de ser um pastor, um homem de Deus. Então não caia nessa historinha de que existe vítima da sociedade. O que existem são pessoas que escolhem ser perversas, escolhem ser usuárias, que escolhem ser marginais. O que existe é isso. Mas deixa eu sair daqui, senão que eu estou entrando em outro ponto. Ele escolhe, ele olha para o exemplo de Davi, ele quer ser que nem Davi, e ele faz algo parecido com o que Davi fez. Porque Davi, quando ele assume o reino sobre todo Israel, ele providencia que a arca que estava esquecida há 21 anos, ela seja trazida para a capital do reino, que é Jerusalém. Esse é um dos primeiros atos de Davi quando ele se torna rei. E um dos primeiros atos, ou o primeiro ato de Ezequias quando ele se torna rei, é providenciar. Versículo 1: no primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. Aleluia. O que fez o pai de Ezequias, Acais? Ele fechou as portas do templo. Ele fechou, portanto, a oportunidade, a possibilidade de se cultuar a Deus. O que Ezequias faz? Ezequias diz: no meu reinado nós vamos começar abrindo as portas do templo. No meu reinado Deus vai ser louvado. No meu reinado Deus vai ser adorado, Deus vai ser buscado, Deus vai ser bendito, vai haver culto. O meu pai proibiu, mas eu removo essa proibição. O meu pai quis afastar o povo de Deus, eu vou chamar o povo para perto de Deus. O meu pai foi um agente do inferno para afastar a nação de Deus, eu serei um agente de Deus para atrair o povo para a sua presença. Ele escolheu ser alguém que ia levar o povo à presença de Deus. No primeiro dia, no primeiro mês, no primeiro ano, ele decide reparar as portas. E por que fazer um reparo primeiro? Porque estava tudo abandonado. Lembra que os utensílios tinham sido queimados? Portas fechadas. O que acontece com a casa abandonada? Ela mantém-se limpa? Por incrível que pareça, uma casa abandonada, ela fica suja, cheia de mofo, dependendo do clima, lodo. Então ele decide fazer uma restauração, fazer uma reparação. Logo antes de fazer um culto, antes de iniciar o culto ao Senhor, a adoração ao Senhor, restabelecer o culto ao Senhor na nação, a casa do Senhor, ela precisa ser restaurada. E aqui eu quero entrar na mensagem nesse ponto. Sabe por quê? Porque no Novo Testamento, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele fala isso no capítulo 6, ele fala isso no capítulo 3, capítulo 3 de 1 Coríntios, capítulo 6 de 2 Coríntios, ele fala que nós somos templo e morada do Espírito Santo. Nós somos, portanto, o templo de Deus no presente. Ezequias restaurou e reparou o templo de Deus no seu tempo. Mas nesse tempo, o templo de Deus somos nós. E assim como para que houvesse o restabelecimento do culto, a presença de Deus voltasse, para que ele voltasse a ser cultuado, precisou haver uma reparação, uma restauração. Eu quero dizer nesta noite que tem pessoas aqui que vieram nesta noite, e eu tenho certeza disso,
porque o Espírito Santo não teria me dado esta mensagem. Na verdade, ele me lembrou desta mensagem, porque eu praticamente li um livro, ele trazia muito do que eu vou falar hoje. O Espírito Santo me lembrou e ele não me deu outra mensagem, senão essa. Portanto, eu tenho certeza que pessoas que vieram nesta noite para receber a presença, receber o poder de Deus, estar na presença de Deus, elas precisam, primeiro, para que haja esse mover do Espírito, este lugar em seu interior, para que o Espírito de Deus esteja e se sinta à vontade para fazer a mudança que precisa ser, é necessário que haja uma restauração. É necessário que haja um reparo na sua vida. E os reparos, irmãos, o reparo significa o quê? Reparo significa restauração. Restauração significa conserto. Restauração significa fazer voltar ao estado original. Portanto, nesta noite o Espírito Santo vai reparar vidas, vai restaurar vidas, vai fazer com que se volte ao estado original, para que de novo o culto seja estabelecido no teu interior, na tua vida, no teu ser, você possa ser um altar do Deus vivo nesta terra, um lugar de adoração a Deus. É preciso restaurar. E a restauração começa, sabe como? Abrindo as portas. Abriu as portas da casa do Senhor. Abrindo as portas. Que portas? Já que você é o templo, as portas do teu coração. As portas são as primeiras a serem fechadas. As portas do coração são fechadas quando a palavra de Deus, ela não é mais ouvida com o crédito que se deve ouvir. A palavra de Deus não é mais buscada. As portas são fechadas quando a repreensão divina já não encontra guarita no coração. Se fecha a porta do coração para não se ouvir a direção divina, a repreensão divina, a correção divina. Jesus encontrou a igreja que estava com as portas do coração fechadas. Lá em Apocalipse capítulo 3, versículo 20, ele diz: eis que estou à porta e bato, se alguém abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele, ele comigo. Jesus fica às portas, mas do lado de fora de muitas vidas. Então, nesta noite eu quero te convidar a dar o primeiro passo da restauração, que é abrir as portas do teu coração, dar o devido crédito à mensagem que está sendo pregada, o apelo que vai ser feito, o que vai ser anunciado nesta noite, o convite, ouvir, entendendo que é Deus falando com você. Ó filho meu, como está escrito, quando ouvires a voz do Espírito Santo, não endureçais o vosso coração. Abra a porta do teu coração, abra as portas desse templo, deixa a palavra de Deus entrar. Se é uma advertência, aceite a advertência. Se é uma repreensão, aceite a repreensão, mas mantenha a porta aberta, se mantenha aberto para a palavra nesta noite. Depois Ezequias, ele chama os sacerdotes, e na praça pública, ele diz, versículo de número 5, ouvi-me, ó levitas, consagrai-vos agora, e consagrai a casa do Senhor Deus de vossos pais, e tirai do santuário a imundícia. Ezequias, ele começa a repreender os sacerdotes. Quem eram os sacerdotes, pastor? E os levitas? Os sacerdotes eram, por assim dizer, os pastores. Os levitas eram, por assim dizer, os auxiliares, os obreiros, os diáconos.
eram aqueles responsáveis pelo culto, pelo ensino da palavra, pela adoração, os cânticos. Eram os porteiros, eram os que limpavam o templo, eram os que apresentavam as ofertas ao Senhor, sacrificavam os animais, eram os que faziam o culto acontecer, eram os que levavam o povo em culto à presença de Deus. Eles recebem uma repreensão severa na frente de todo Israel: consagrai-vos ao Senhor, entrai no templo, entrai no santuário e lancem fora as imundícias. Nossos pais foram infiéis e fizeram o que era mal aos olhos do Senhor nosso Deus, e o deixaram, desviaram seus rostos do tabernáculo do Senhor e voltaram as costas. E aí ele vai começar a dizer o que precisa ser limpo. Ele vai dizer: eles, os nossos pais, eles pecaram contra o Senhor. E se não bastasse ter pecado, eles deram as costas para Deus. Ou seja, eles não mais se importaram com aquilo que para Deus é importante. Será que isso acontece nos dias de hoje? Pastor, você pode dar um exemplo? Eu vou dar um exemplo do que é muito importante para Deus, mas na igreja odierna é um termômetro que mostra o quanto a gente se importa com aquilo que Deus se importa, ou o quanto a gente está dando as costas para Deus. A Bíblia diz que Deus ama tanto a humanidade, que deu o seu Filho unigênito, para que por ela morresse. Deus, Ele ama tanto o ser humano, que para os livrar da condenação eterna, de um lugar de chamas e tormento, Ele entregou o seu próprio Filho Jesus à morte. Deus ama tanto essa humanidade, que Ele, na pessoa do Filho, se fez carne e habitou entre os homens, para salvar os pecadores. Ele ama tanto essa humanidade, que para pagar o preço, para que ela não fosse condenada ao tormento, Ele pagou o preço com o seu sangue na cruz. A Bíblia diz que Deus se importa tanto com a humanidade, que a vontade dEle é que todos cheguem ao pleno conhecimento dessa verdade. Que verdade? A humanidade, o ser humano, nos seus pecados estão condenados ao inferno, mas Ele a ama de tal forma, que para livrar essa humanidade do inferno, Ele entregou o seu Filho à morte, e morte de cruz, de forma que todos aqueles que se voltarem para Jesus, entregando a vida a Jesus, serão salvos desta condenação certa. E a vontade de Deus é que a humanidade conheça essa verdade e se arrependam. Ele ama tanto a humanidade, que Ele salvou a igreja, salvou um povo que não era povo e fez igreja, encheu esta igreja com a presença do seu Espírito, e o Espírito capacita a igreja, para a igreja testemunhar: Jesus Cristo quer te salvar, Jesus Cristo quer perdoar os teus pecados, Jesus Cristo quer te dar nova vida. Quando eu não me importo, como Deus se importa, pelas vidas que precisam ser salvas, eu estou como Israel, dando as costas para Deus. Ou você pensa que a gente só dá as costas para Deus quando a gente se desvia? Não quero mais Jesus. Não, irmão. É quando a gente continua frequentando os cultos, mas do nosso jeito, a nossa maneira, com aquilo que nos interessa, ou por aquilo que nos é interessante, e não por Ele, e pelo que para Ele é importante. Lance fora as imundícias que os nossos pais trouxeram, e a gente tem deixado no nosso meio. Era o que Ezequias estava falando. A restauração começa quando a gente abre a porta, e a gente
aceita a repreensão divina que diz: a imundícia aí, a imundícia no teu coração, que precisa ser lançado fora. E talvez alguém possa logo pensar: ah, mas eu não cometo adultério, ah, mas eu não me prostituo, ah, mas eu não matei ninguém, eu não roubo ninguém. Mas existe aqueles pecados que a gente chama de pecadinho, que vai entrando, e a gente vai aceitando, vai deixando, e vai se acumulando. Ele vai inchando, se proliferando, e vai tornando o nosso ser imundo. Talvez não imundo para nós, ou talvez não imundo para o modelo do mundo, mas é imundo para aquele que habita em nós, o Santo Espírito. Então, talvez seja aquela invejazinha que você chama de santa, uma invejazinha santa, uma mentirinha santa. Talvez seja aquele perdão não liberado, ou aquele perdão não buscado, aquele rancor meio que esquecido, mas está lá no cantinho da alma, do coração. Mas o Espírito Santo me trouxe nesta noite para dizer para você: se você quer fogo na tua vida, se você quer a presença dele de uma forma poderosa, se você quer ser um culto vivo ao Deus vivo, você precisa abrir a porta do teu coração, e você precisa lançar fora essas imundícies que têm se acumulado no teu interior. Talvez seja aquele pecado que faz tempo que você não abandona ele, você não confessa ele está lá, vez ou outra ele é revisitado. Sabe como é que é? Você pensou que abandonou ele, mas de vez em quando, assim, em tempos, semanas, quinzena, mais ou menos, você volta a praticar ele. Ele não saiu, ele não foi perdoado porque não houve confissão, ele não foi perdoado porque não houve abandono. Ele está lá poluindo a tua alma, poluindo o teu ser. Ele está lá ocupando um espaço que poderia ser um espaço das bênçãos de Deus, um espaço da presença poderosa do Espírito, um espaço de dons espirituais. Oh, Deus me trouxe aqui nesta noite para te dizer: se você quer ser cheio do Espírito Santo, então se esvazie das imundícies que tem se acumulado há meses e anos na tua alma. Faça isso hoje. Será que um jovem pode ir para o casamento cristão, mantendo relações sexuais antes do casamento, e achar que isso é normal? Depois que eu me casar, está tudo feito, está tudo resolvido. Não está resolvido nada. Há um pecado que está lá escondido, que não foi confessado, que está poluindo a tua alma, está deixando a tua alma com mau cheiro. O Espírito Santo hoje está te dizendo isso, porque Ele quer te purificar, porque Ele quer mais espaço na tua vida, mais espaço no teu ser. Ele quer te encher, Ele quer te usar nesta terra, mas não dá para fazer isso com o coração desse jeito. Lance fora as imundícias, sacerdote, porque você é sacerdote do seu templo, do seu corpo, da sua alma. No versículo de número 7, ele diz: também fecharam as portas do alpendre, apagaram as lâmpadas, e não queimaram incenso, nem ofereceram holocausto no santuário do Deus de Israel. Ele denuncia mais 3 coisas: lâmpada apagada, incenso que não é mais queimado, e sacrifício que não é mais ofertado. Salmo 119, versículo de número 5, eu retorno: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Sabe aquela história que a gente vive denunciando aqui na igreja, que crente pega na Bíblia para ler quando vem para o culto? Sabe aquela conversa que a gente diz que se passa horas, as horas que se tem livre,
nas redes sociais, mas não se passa minutos na palavra. Também fecharam as portas do alpendre e apagaram as lâmpadas. A tua Bíblia fechada é como uma lâmpada apagada. A lâmpada do templo que iluminava o templo, que trazia luz, claridade. E você sabe o poder da luz. Quando há a escuridão, as imperfeições não se vê. Quando há a incidência de luz, os defeitos que a penumbra esconde, eles são expostos. Quanto mais luz da palavra, mais se consegue ver os defeitos interiores, porque ela mostra. Está aqui o seu defeito. Está aqui esse defeito que você tem esquecido. Ela traz luz, ela ilumina, ela mostra o que está na escuridão. O crente que mantém as escrituras fechadas no seu dia, na sua semana, é como se a luz de Deus que vai iluminar o caminho dessa pessoa estivesse apagada, e é isso que acontece. A pessoa descrente, a pessoa ímpia, a pessoa do mundo, não ter a palavra de Deus como luz, como lâmpada, como regra de fé, como aquela que norteia, é uma coisa, mas o cristão que abandonou a palavra, que negligencia a palavra, ele está mantendo a lâmpada do seu templo apagada. A escuridão vai tomar conta. Comportamentos que antes haviam sido abandonados retornarão, na verdade já têm retornado para algumas vidas que estão aqui hoje. Volta para a palavra, volta a tirar tempo para ouvir Deus falar contigo através da palavra. Volta a se sentar com o Espírito Santo e abrir a tua Bíblia e dizer: Espírito Santo, me dá entendimento do que está escrito, me ensina, mestre divino, fala comigo, mostra o que eu preciso mudar, mostra as tuas promessas para a minha vida, mostra os teus planos para o meu ser, fala comigo, me instrui, traz a luz da tua palavra, ilumina meu ser, Espírito Santo. O povo apagou a lâmpada. Se não bastasse isso, o incenso não foi queimado. Apocalipse capítulo 5, versículo 8. O incenso é símbolo das orações dos santos. O incenso ele era queimado de manhã e de tarde, ou seja, durante todo o dia tinha uma fumaça no templo de aroma agradável. Era a fumaça produzida pelo incenso que era queimado pela manhã e ao final da tarde. Ou seja, todos os dias, o crente, ele tem que orar, ele tem que falar com Deus. Um dos componentes do incenso era uma alga que se encontrava no mais profundo do oceano. Sabe o que significa dizer? Que tem que fazer parte da nossa oração profundidade. Não é aquela oração do tipo: boa noite, Jesus, obrigado pelo dia. Jesus, é mais um dia, me abençoa, obrigado por mais uma manhã. Senhor, obrigado por essa refeição. Se bem que nós crentes estamos esquecendo até de fazer a oração na hora das refeições.
Você acha que você vai conseguir virtude do Espírito Santo? Você acha que vai ser um instrumento poderoso na mão de Deus, tocando, cantando, pregando, evangelizando? Tu acha que você vai ser um instrumento de Deus para alcançar esse teu parente que você tanto diz que quer ver salvo? Você acha que você vai ser alguém que vai ser poderosamente usado por Deus se você não investe tempo com Deus no secreto, se as tuas ações não são reflexo dos teus momentos em orações com Deus? Escute, o que você faz em público tem que ser um subproduto do que você tem em secreto com Deus, ou seja, o que você realiza no seu dia a dia tem que ser resultado do que você conquistou quando você esteve lá com Deus, orando, buscando, adorando o Senhor, queimando incenso de oração ao Todo-Poderoso. Nós dizemos somos crentes, nós dizemos nós somos filhos de Deus, nós dizemos nós somos salvos, mas nós vivemos como ímpios. Nós levantamos, não oramos, nós comemos, não oramos, nós dormimos, não oramos, e nós queremos que Deus nos abençoe. Nós queremos, Senhor, nós te declaramos, Senhor, nós queremos ser íntimos de Ti, Senhor, nós te cantamos que te amamos, nós declaramos tantas coisas na hora do louvor, mas isso não se reflete na nossa vida de oração com Deus. E nesta noite o Espírito Santo está falando: você quer ser cheio da minha presença? Então queime incenso, aprenda a orar, a ter tempo comigo. Leonardo Ravel, ele diz que Elias não precisou fazer uma oração longa para que descesse fogo do céu. Ele fez uma oração de mais ou menos 1 minuto. Os adoradores de Baal passaram a manhã inteira e uma parte da tarde. Manda fogo Baal, se cortaram, dançaram, gritaram, pularam, fizeram extravagância, fizeram culto, e terminou o culto, iniciou outro. E o Deus Baal não respondeu. Elias fez uma oração de 1 minuto. Responde-me, ó Deus, responde-me, para que este povo saiba que Tu és Deus. Olha aí, dois objetivos na oração dele. Primeiro, para que este povo saiba que Tu és Deus, e que eu sou Teu servo, que Tu enviaste. Acabou a oração. Mas essa oração de 1 minuto é a pontinha do iceberg das muitas horas que ele gastava com Deus no secreto. Eu quero que flua fogo, águas, rios de água viva do altar quando eu estiver pregando. Quanto tempo eu gasto em oração? Eu estou tocando aqui, eu quero que caia fogo, fogo, eu estou cantando fogo. Quanto tempo em oração? Marcos, logo no capítulo 1, diz que Jesus, sabendo que no outro dia ia ter uma multidão procurando ele, porque ele libertou um endemoniado, curou alguns enfermos, ele sabia disso tudo, ele acordou de madrugada para orar. Quando o sol surge, o povo já está lá, e Pedro procura: Senhor, cadê? Onde é que o Senhor estava? O povo já te espera. Jesus já tinha acordado mais cedo e tinha investido em oração. A gente não quer um templo onde Deus vai ser cultuado. Esse templo seja o meu ser, a minha vida seja uma vida de adoração ao Senhor, onde outros verão Deus através de minha vida e se voltarão a Ele. Quanto incensário você tem queimado durante o dia, na semana, no mês? Você quer falar bem, pregar bem? Um dos melhores oradores que este mundo já teve foi também a pior desgraça desse mundo, Hitler. Ele convencia, ele empolgava, ele arrastava a multidão, mas no poder do homem. Você quer ver o poder de Deus fluindo? Queime incenso, queime mais incenso. O outro ponto, eles deixaram de oferecerem holocausto. Você sabe o que é holocausto?
Tinha vários tipos de ofertas. Uma delas era o holocausto. O holocausto era, por assim dizer, a oferta de adoração mais excelente. Por quê? Porque no holocausto, o animal era todo queimado em dedicação a Deus. Nos outros tipos de oferta, uma parte do animal era dedicado ao sacerdote, era entregue para ele. Mas no holocausto não, era o sacrifício todo para Deus. Vou repetir, a frase é: o sacrifício todo era dedicado a Deus. Quanto você tem sacrificado para Deus? Do seu tempo. Vamos falar de tempo? Derramai, vamos fazer um intensivo, irmão. Todos os dias. Amanhã, domingo, vai ser consagração. Teve gente que não veio. Não, pastor, eu tenho que trabalhar. Oxe, não dá para trabalhar depois. Foi um intensivo, uma consagração. Não, dava para mim ir domingo à noite. Tipo, eu estou aqui, pastor. Mas está vendo? Se uma igreja direcionada pelo pastor disse: nós vamos queimar o dia em sacrifício a Deus, você só vê à noite. Você ofereceu outro tipo de sacrifício, não foi o holocausto, não foi o sacrifício inteiro. O quanto você está disposto a sacrificar? Quer ver um exemplo? Ontem à noite terminou o culto, a gente ficou para conversar, porque a gente conversa com os irmãos que querem conversar conosco. Conversamos, demos uma direção a outros, e a gente foi, pegar uma merenda. Terminou essa merenda, já era tarde, às 11 e pouca, e a gente vinha passando, uma mulher para o Roni, a Ingrid, disse que se agradou do riso dele e tal. Era uma alma sedenta. Ela foi convidada a vir para o culto. E aí a gente estava indo embora, a Rosângela, eu senti de orar por ela. Já tinha feito o convite e estava indo embora. Mas eu senti de orar por ela. É uma pessoa carente. Aí vem a carne e o espírito, A carne é: poxa, o dia já foi, agora é hora de descansar, amanhã tem mais. Mas eu estou buscando a virtude de Deus para servir a Deus, e ali tem uma alma precisando de Deus. O Espírito fala ao coração. E o que a gente faz? A gente volta para dar uma palavra a essa mulher e para orar por essa mulher no meio da rua. Ela não veio hoje, mas ela recebeu uma palavra de Deus e uma oração de homens e mulheres de Deus sobre a vida dela. Quanto a gente está disposto a sacrificar depois de um dia cansado, das nossas energias, do nosso tempo, dos nossos recursos? Sabe, quando o povo deixou de apresentar holocausto na casa de Deus, isso falou muito do estado espiritual daquele povo, porque acabou a adoração, deram as costas para a lâmpada continuou apagada, não queimava incenso, não tinha portanto interesse pela palavra, não tinha portanto interesse pela oração, muito menos tinha interesse em sacrificar ao Senhor, porque quem não tem apego à palavra, quem não tem desejo pela oração, também não tem, é lógico que não tem vontade nenhuma de sacrificar o mínimo que seja para adorar a Deus. Eu estou falando sacrifício, algo que me custe, que me é pesado, só para doer a consciência aí,
Nesse mês do derramar que nós estávamos orando e jejuando, eu pedi que se jejuasse pelo menos quarta e domingo. Quantas quartas e domingo você jejuou, você sacrificou? Quantas? E aí você quer chegar hoje? Eu quero esse poder que o pastor falou que Deus derrama. Eu quero ter experiências com Deus, porque Deus é um Deus vivo, e de fato é, e de fato Ele cria, Ele gera experiências. Mas sabe o que é que Deus está falando? Você mantém a lâmpada apagada, acende a lâmpada, se interesse de novo por minha palavra. Você não me busca em oração, você não queima incenso, você se esquece de mim o dia inteiro. Você não me busca, e quando me busca é porque você está precisando de algo. Você não me busca para me ouvir o que eu quero de você, o que eu tenho planejado para fazer através da tua vida. E você quer mais de mim. Você não está disposto a sacrificar tempo, você não está disposto a sacrificar jejuns, você não está disposto a orar nas madrugadas, você não está disposto a ir à casa de uma pessoa que eu te mando, você não está disposto a ligar para alguém que eu te toco, para você ligar, e você quer o meu poder para quê? Você pode ficar de pé, por favor? Sabe o que é que vai estar escrito? O rei Ezequias diz: eu decido. Você está me ouvindo? Escute esse final aqui, que é muito importante para a gente fechar. Versículo de número 10. Agora eu tenho o propósito de fazer uma aliança com o Senhor Deus de Israel. Você tem um propósito nesta noite. Você quer ser cheio do Espírito Santo para a sua vida? Então abre as portas do teu coração. Se você não encontrar as imundícias, peça ao Espírito Santo, me mostre. Decida lançar fora. Decida fazer um propósito hoje com Deus. Senhor, a partir de hoje, depois desse momento em que eu vou arrependido buscar o teu perdão no altar, Senhor, eu vou me voltar para a tua palavra como nunca antes. Senhor, eu vou me voltar para a oração como nunca antes. Senhor, eu vou me dispor a sacrificar para que teu nome seja glorificado em meus atos, em minha vida. Eu tenho um propósito nesta noite, Senhor, de renovar a aliança contigo. Aleluia. Se você decidir isso nesta noite, aleluia, sabe o que vai acontecer? Aleluia. O lugar vai ser limpo e vai estar pronto para serem trazidos alaúdes, os tambores, e a festa, o culto ao Senhor voltar a ser algo prazeroso de Deus na tua vida. Deus voltar a receber com alegria os louvores, as canções, o teu serviço, o teu ministério. Se nesta noite você der ouvido à voz do Espírito Santo, ao convite do Espírito Santo, o que vai restar logo depois é um lugar preparado para a ação dele na tua vida. É um lugar preparado para culto, um lugar preparado para adoração, para louvor, para serviço, para um ministério poderoso nesta terra. Faça como Ezequias. Eu agora tenho o propósito de fazer uma aliança com o Senhor Deus de Israel.
Era ele dizendo: eu estou decidido. Estou decidido a abrir a porta. Eu estou decidido a lançar fora as imundícias. Eu estou decidido a acender a lâmpada. Eu estou decidido a queimar incenso. Eu estou decidido, oh aleluia, eu estou decidido a voltar a queimar holocausto, sacrifícios ao Deus de Israel. Eu estou decidido. Você está decidido?